Falamos aqui agora sobre a socialização e a comunicação. A base, podemos se dizer assim, do autismo, ela é em relação à dificuldade realmente na interação social, seja ela verbal ou não verbal. Essa compreensão, de ironias, de expressões faciais. Então, dentro do autismo, acaba sendo sempre estando puxando isso, porque dificulta muito na interação, principalmente em questões relacionadas ao hiperfoco. Se ela tem um direcionamento só focado ali, só é aquilo que tem interesse para ela, esse leque, essa diversidade de se relacionar com as pessoas, ela acaba sendo limitada, porque muitas vezes o interesse dele vai ser um desinteresse do próximo. Então, ac querendo ou não, ela acaba limitando as possibilidades de comunicação. E se já temos esse destaque para o que é difícil, para a dificuldade, que é essa interação realmente social, seja ela comunicativa, verbal ou não verbal, ela já fica muito evidente. Então, o que devemos fazer em relação a isso? Da mesma forma da hipersensibilidade, que ela precisa ser trabalhada de forma gradual, nós também precisamos criar o quê? Um repertório social. Precisamos ampliar o leque de interesse dessa nossa criança com autismo, para que ela tenha mais, para que ela consiga ter uma comunicação melhor, relacionado a outros assuntos também. Um dos meus clientes, ele tem um interesse muito grande sobre animais. E em todas as nossas demandas, nós tínhamos um momento que antecedia as atividades, que era uma caminhada, e para ter realmente esse contato, essa troca de como foi a semana, para conversar um pouco, para descontrair. E na maioria, 90% das vezes, toda a iniciativa que ele me apresentava de comunicação era sobre algum tipo de animal. Ele sempre me vinha com essa demanda. E qual o meu comportamento em relação a isso? Eu não vou simplesmente falar não, eu não vou cortar essa necessidade dele, muito pelo contrário, eu posso o quê? Acrescentar algumas coisas ainda relacionado ao hiperfoco, ao interesse dele, mas eu não posso limitar a isso. Eu posso o quê? Associar o animal com o meio ambiente, com outras questões externas, com filme, com histórias. Então, há um leque que você consegue expandir, você derruba muros para ir além com esse assunto de interesse. E você estimula ele a também conversar de outras coisas. Porque o hiperfoco, na realidade, ele precisa ser trabalhado. Ele tem seus pontos positivos sim, mas também tem seus pontos negativos, que ele fica tão focado ali, que acaba sendo prejudicial de certa forma, porque ele precisa se desenvolver de amplo aspecto, para que ele não tenha sempre aquele mesmo assunto, aquele mesmo comportamento, aquele mesmo direcionamento, ele precisa expandir os seus potenciais. E essa comunicação, é importante termos consciência que ela vai oscilar e muito, principalmente com os níveis do autismo. Por quê? Vamos lá. Dentro do nível de suporte 1, que é o nível realmente mais leve, que as principais características são né, bem pontuais, principalmente as questões de socialização e da comunicação, eh, temos um acesso diferenciado para esse público, que muitas vezes é um público que algumas das vezes não tem esse diagnóstico, mas apresenta muito essas características associadas, que precisam de um suporte, de mais estimulação e principalmente derrubar esses muros de hiperfoco, ter algo além, porque suas dificuldades muitas vezes são, dessa dificuldade de entender essas ironias,
de se abrir para novos assuntos, de entender algo que é propriamente dito. Então, muitas vezes, dentro de um diálogo, a gente acrescenta automaticamente gírias, ou o nosso português ele é muito engraçado, na realidade. O nosso próprio português ele nos engana e muitas vezes, bem diferente de outras línguas, né, que eles realmente pontuam o que é uma pergunta, o que é uma afirmação, eles apontam com mais direcionamento ao verbo, ao sujeito. O português ele mistura tudo isso e algumas palavras elas se encaixam em várias frases, em vários contextos, e muitas vezes isso acaba não sendo bem recebido, porque essa informação chega, mas como eu disse, ela vem tanto para o literal, que essa compreensão, essa flexibilidade de entender o que realmente, está sendo dito, pode gerar algumas questões de desinteresse, e também de olhares na sociedade em relação a isso. Um canal que eu assisti, que ele me deu um exemplo muito bacana, ele se chama William Shimura, que ele fala que em um determinado momento da vida dele, ele precisou passar por um detector de metais, porém isso não foi propriamente apresentado para ele o que ele precisaria estar fazendo e o porquê disso. Simplesmente tinha uma pessoa com um aparelhinho passando nas pessoas ali, e quando chegou nele só falou para ele: "Levanta o pé". Ele pegou e levantou o pé, mas ele não entendeu o que era para se o porquê que ele precisava levantar o pé, que era para passar o detector de metal. Então essa situação, essa compreensão, essa toda essa informação do espaço que direcionaria a informação para ele, ela não foi, organizada, ela não foi organizada por ele. Então ele precisava de quê? De uma orientação melhor para que ele entendesse o que estivesse passando ali. E esses momentos que acabam a sociedade não estando tão preparada para apresentar essas questões. E isso falando dentro do autismo de um nível de suporte leve. Quando vamos já para o nível moderado ou nível mais severo, essa socialização ela é um pouco mais complexa, porque a gente sempre precisa o quê? Sempre incentivar, sempre direcionar, eh, na maioria das vezes, de preferência, só com reforço verbal, direcionando: "Ó, vamos lá, vamos participar", para que ela também amplie esse leque dela, que ela entenda que a turma vamos lá, no ambiente escolar, eles estão brincando com massinha, para direcionar ele a ter esse contato com os outros alunos, e que ele entenda que ali é uma atividade para brincar com massinha, que todo mundo vai estar ali com esse movimento para aquilo. Então esse direcionamento verbal ele sempre tem que ser feito. Se não há esse interesse, principalmente, podemos sim fazer um apoio físico, porém é indicado principalmente que a gente tenha esse direcionamento através do apoio verbal, mas se ele não é atendido, a gente pode ter alternativas secundárias. Sempre começamos do mais leve e em segmento ao mais pontual, que é mais o pegar um nível de suporte maior. Então, nesses níveis, como eu estava dizendo, do moderado e do maior, no mais amplo, mais severo, a comunicação ela tem ainda mais dificuldade. O porquê? O nível de suporte e de apoio nesses momentos ele é maior. Se a compreensão do ambiente das pessoas já estava sendo difícil para o nível um, que geralmente é um nível que consegue se comunicar, tem um nível de funcionalidades dele é maior, aqui acaba sendo mais complexo, porque as suas habilidades muitas vezes elas não vão atender a não vão às atribuições que estarão sendo feitas nesse ambiente. Ele muitas vezes não vai conseguir realizar tal demanda que o grupo estará se socializando e executando tal função. Então é necessário estimular ele sempre o máximo e dar suporte principalmente para a realização dele nesses espaços.
para que ele não simplesmente esteja apenas presente, mas que ele consiga, usar das ferramentas que estão sendo feitas ali, seja elas de diversas formas, como conversas, para ele que ele possa participar dessa conversa, seja da realização de algum tipo de demanda, como mexer com massinha, pintura, jogando um futebol, eh, qualquer tipo de interação, perfeito? Então é importante que a gente sempre incentive para que isso se torne também uma rotina para ele, para que ele entenda que se o grupo de amigos dele, de amigos da escola ou de algum grupo externo aí residencial, parentes, família, entre outros, para que ele entenda que ele precisa estar ali presente, ele precisa estar se relacionando com eles, fazendo, o mesmo direcionamento de atividades que eles estão presentes. Então é incentivo, incentivo, incentivo e sempre o preparando. Como o nosso método de aplicação, ele abrange essa questão de ampliar suas capacidades, de ampliar suas habilidades, nós estaremos preparando ele para que ele consiga realizar demandas, principalmente nessas questões sociais, para que ele vá em um parque, ele consiga usar os brinquedos, para que ele consiga se alimentar, para que ele consiga ter esse manuseio com lápis, com massinha. Então, ampliando essas habilidades, as questões sociais deles também terá os seus benefícios alcançados através disso. Porque se ele chega no espaço, ele consegue ter a função, é muito melhor recebido pelos coleguinhas e principalmente por ele, porque ele vai estar ali sendo inserido de uma forma produtiva e não simplesmente estando presente ali. Porque não adianta nada só ele estar presente ali, mas ele não ter esse leque de funções. Ele precisa ter demandas, ele precisa estar somando e também obtendo respostas desse lugar. Precisa ser interessante, precisa ser benéfico para ele. Perfeito? Então até a próxima aula.